Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024, às 6 horas e 50 minutos da manhã, numa manhã chuvosa. Vamos mais uma nova dica do dia, mas antes vamos agradecer a Deus que possa conceder-nos a graça de teu Santo Espírito a nos auxiliar, a nos ajudar, que possa nos inspirar com sabedoria em todas as decisões que nós venhamos tomar ao longo do dia. Que o nosso dia seja tão quanto abençoado, quanto a presença de Deus em seu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, em cada um de vocês que aqui nos acompanha. Vamos lá então. Iniciando agora, vamos continuar falando um pouco dos relatórios. Vamos acessar o menu relatórios e vamos observar o que o sistema oferece também para que nós possamos ter também como índice de trabalho, como apuração dentro daquilo que é feito dentro de uma entidade sindical. Por exemplo, quantidade de autodeclarações, assim como contratos, o próprio convênio, a questão do SEASA. Enfim, tem várias outras opções aqui que nós possamos extrair as informações de uma forma contundente dentro daquilo que é feito de trabalhos exercidos pela entidade sindical, que é o sindicato. Nesse caso, eu vou dar como exemplo autodeclarações, para que nós possamos ter uma visualização como essas autodeclarações elas se refletem dentro do sistema e nos trabalhos no dia a dia da entidade sindical. Por exemplo, se eu selecionar aqui todos, por exemplo, que é todas as autodeclarações que foram feitas, independentemente se foram concluídas, indeferidas, ou seja, de acordo com aquilo que é informado pelo funcionário na hora que ele faz a conclusão de uma autodeclaração. E sem especificar alguma espécie. Por exemplo, eu quero todas as autodeclarações que foram feitas a partir de hoje, como exemplo, devido à minha base de dados, não tem muitas informações. Mas posso pegar durante o mês de janeiro, fevereiro, e ter um apanhado de como está sendo o trabalho desenvolvido em relação à questão previdenciária do sindicato junto aos trabalhadores rurais. Vou clicar no botão gerar. Observe que nesse caso aqui o sistema vai trazer para mim um total de 4 autodeclarações. Situação é o que determina em relação àquilo que o funcionário, no final, quando ele faz uma autodeclaração ou depois quando ele volta para poder informar a questão se ela foi concluída com êxito, se ela foi indeferida, como nós temos aqui as condições, ou ela só foi apenas encaminhada. Nesse caso, existe 4 autodeclarações e em suas situações diferentemente uma das outras. Então aqui nós temos uma quantidade aqui para poder tipo de benefício para que possamos ter uma apuração melhor dos trabalhos desenvolvidos. Nesse caso, por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, as declarações que foram feitas, mas a situação dela ficou como declaração. Não foi dado nem informado como inconcluído ou qualquer uma outra situação diferente daquela que não seja declaração. Vou clicar no botão gerar. Nesse caso, só tem uma que está com a situação declaração. Mas aonde que há aposentadoria por idade? Mas aonde que eu vejo essa questão de ter esse complemento, essa condição de estar finalizando de uma forma que eu venha ter uma apuração melhor em relação àquilo que eu posso abstrair dentro do sistema. Principalmente aquelas que foram concluídas. Por exemplo, todas as autodeclarações que foram feitas, encaminhadas, houve um respaldo relacionado a aquele benefício ao requerente que foi concedido pelo INSS. Então, quando eu informo que ela foi concluída, eu vou ter uma noção, aliás, uma noção não, eu vou ter uma realidade de quantas declarações que a entidade conseguiu intervir junto ao trabalhador rural, mais ao INSS, concedendo a ele o benefício de acordo com aquilo que ele solicitou. Nesse caso, eu tenho uma que foi concluída, referente a um salário maternidade. Para isso, para que possamos ter essas informações mais apuradas e detalhadas nos relatórios, é necessário que quando nós acessamos a autodeclaração, que é a declaração do INSS, quando eu faço uma declaração, por exemplo, vou pegar essa aqui que foi indeferido, por exemplo. A situação aqui está indeferida, ou seja, quando eu informo, por exemplo, essa do Hernani que está como autodeclaração, que ela foi concluída com êxito, ou seja, não houve nenhum recurso e foi concedido o benefício a ele, então eu informo concluído. A partir desse momento, o sistema já entende, já vai trazer para nós contas que foram concluídas, que foram aprovadas dentro daquilo que o sindicato mais ao trabalhador juntou como provas, né, comprovando a questão referente ao requerimento solicitado pelo trabalhador. Assim como a minha aqui, no caso, como exemplo, Sidney está encaminhado, posso ir lá na situação e colocar como também se ela fosse indeferido como exemplo. Então, nesse caso, nós conseguimos, né, tanto a parte que gerencia a questão dos trabalhos diante do sindicato, olhar nesse relatório que nós falamos agora, contratos, autodeclarações, convênio, acesso com tag, selecionar autodeclarações e gerar um relatório, por exemplo, vou pegar do dia de 1º de fevereiro até o presente momento, vou gerar o relatório e observo. Então nós temos aqui 2 que foram concluídas e temos como também buscar informações daquelas que não foram, que houve recursos ou que foram indeferidas dentro ou apenas encaminhadas para poder verificar e achar
dentro daquilo que possamos, a própria entidade sindical, junto a advogados, etc., para poder fazer o melhor em relação àquilo que o INSS está exigindo, como no caso de ela sendo indeferida ou através de recursos. Então, nesse caso, nós conseguimos gerar relatórios para poder saber quais que são, para poder ver o que realmente de fato aconteceu relacionado ao benefício, para que possamos ter um acompanhamento mais detalhado junto ao trabalhador. Nesse caso, se eu colocar aqui todos, mas vamos mudar aqui a situação delas para deixar todas como concluídas. Vou selecionar aqui, vou informar que foi concluído. Vou confirmar. Assim, vamos tirar essa do indeferido e vamos deixar ela como uma situação apenas de encaminhado ou com recurso. Vou confirmar. Ok. Agora voltamos ao relatório novamente, para que possamos fazer novamente uma outra listagem aqui, que possamos verificar também dentro de todas as autodeclarações, mas eu quero só saber relacionado aos auxílios-doença. Quantos auxílios-doença que foram feitos durante o mês especificado pelo sindicato? Exemplo, nesse período aqui todo, houve somente um auxílio-doença. E assim, sucessivamente, nós conseguimos também abstrair dos sistemas, de acordo com as espécies e seus benefícios, a quantidade de autodeclarações que foram feitas aos trabalhadores rurais, tendo uma visão melhor de todos os trabalhos que estão sendo executados dentro da entidade sindical.